Que as minhas primeiras palavras sejam de agradecimento a Deus, a Jesus, à espiritualidade amiga, por estar mais uma vez com vocês aqui nessa manhã. Que Jesus possa envolver a cada um de nós, nos auxiliando na compreensão dos ensinamentos de hoje. Bom dia a todos. Bom dia. Sempre no mês de setembro, algumas partes do mundo se reúnem em prol de despertar as nossas consciências a respeito da valorização da vida, né? E aí, pegando esse tema para falar com vocês hoje, eu pensei, por que setembro? E por que amarelo? Setembro amarelo. E então eu fui pesquisar para saber de onde que surgiu esse despertar de consciência. E aí a história nos traz, lá nos Estados Unidos, o jovem Mike M, com apenas 17 anos, ele se suicidou. Mike era um menino bem interativo, bem querido na escola, menino que todos achavam que era um garoto alegre, inteligente. E ele tinha algumas habilidades, ele reformou o carro Mustang em 1965 e pintou de amarelo. Então, na escola, todo mundo chamava ele de Mike Mustang, que era uma homenagem ao carro dele. E aí, de repente, do nada, a bomba. Mike se suicidou. Os colegas, a família, não acreditavam, não tinha imaginado que Mike passava por algum transtorno, né? Que a saúde de Mike mental estava abalada. Então, no velório de Mike, os colegas prepararam um cartão na cor amarela em homenagem a Mike. E nesse cartão constava, se precisar, peça ajuda. Só que esse cartão foi distribuído para outras pessoas, foi sendo distribuído para outras pessoas e chegou em mãos que realmente precisavam de ajuda. Então, a partir daí começou um movimento, né, de despertar de consciência. E em 2003, a OMS coloca o dia 10 de setembro como o Dia Internacional da Valorização da Vida. E o Setembro Amarelo foi implantado em 2015 aqui no Brasil. E nós vamos agora falar sobre a valorização da vida, né? Gente, esse assunto é muito além, é mais complexo do que a gente possa imaginar. Não é só depressão e suicídio. Valorizar a nossa vida é todos os dias, todos os momentos, todos os segundos. Valorizar a vida é mais do que a gente imagina. E aí, pesquisando sobre o tema, eu trouxe algumas informações que eu acho importante compartilhar com vocês para a gente imaginar como está sendo o nosso momento atual. Então, há informações que mais ou menos 16 milhões de tentativas de suicídio por ano. Dessas tentativas, anualmente mais de 800 mil pessoas cometem suicídio. De cada suicídio, há outras 20 tentativas anteriores até começar a pessoa ter realmente a coragem de cometer o ato. No Brasil, acontece uma morte por suicídio a cada 45 minutos. A taxa de suicídio entre jovens cresceu 6% ao ano no Brasil. É muita coisa, né? O psiquiatra Humberto Miller, ele vem nos despertando sobre casos de depressão e transtorno do déficit de atenção, o TDAH, tão falado, né, na nossa sociedade. E ele fala que tem crescido muito entre os nossos jovens, entre as nossas crianças, e a gente precisa ter um despertar de consciência em relação a isso. E ele fala que 1 em cada 4 crianças já apresentou indícios da doença, da depressão. Entre
2000 e 2019, o índice de suicídio aumentou nas Américas em 17%, enquanto em outros continentes esse índice tem caído. E aí eles estão pesquisando por que nas Américas tem aumentado. Por que será? E a gente vai conversar sobre isso hoje. E aí o psiquiatra Antônio Geraldo da Silva, ele é presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria e ele vem falando que o consumo de álcool e substâncias psicoativas durante a infância e adolescência possui relação direta com casos de suicídio entre jovens. E a gente vem normalizando algumas condutas, né? Jovens, às vezes de 15, 14, 17, 18 anos, já nas baladas da vida, consumindo tudo quanto é tipo de coisa, né? E aí ele fala que o abuso de álcool e outras drogas funciona atuando no ponto desencadeador do suicídio. E dentre o levantamento que fizeram das pessoas que se suicidaram, 37% dessas pessoas, desses casos, foi devido ao álcool e drogas. A restrição do sono também é um fator relevante, gente, principalmente entre as crianças e jovens, né? E aí, o que a gente mais vê atualmente é crianças indo dormir meia-noite, 1h da manhã, passando a noite jogando videogame, passando a noite nas redes sociais, não é? É o mais comum que a gente vê hoje em dia. E aí, Opa, alô? Help? Foi. O Brasil tem o maior número de afastamentos por ansiedade e depressão em 10 anos. Dados de 2024 mostram que o país registrou mais de 470 mil afastamentos por transtornos mentais. Gente, são informações atuais que a gente está trazendo. E aí eu pergunto, o que nós estamos fazendo conosco? Porque raramente a gente encontra uma família que não tem nenhum transtorno mental, que não tem uma ansiedade, que não tem uma insônia, né, que não precisa de um remedinho para se acalmar, para dormir. Raro a família que não tem algum problema nesse sentido. E falar da valorização da vida, a gente precisa entender qual é o significado da palavra. Então, valorizar significa atribuir valor e dar importância. Vida significa propriedade que caracteriza os organismos cuja existência evolui do nascimento até a morte. Então, valorizar a vida é dar valor à oportunidade que Deus nos dá de viver. É isso. É entender, compreender a grandiosidade dessa oportunidade que nós temos no mundo. E aí, os espíritos já nos falavam sobre isso, e atualmente a ciência humana também vem falando, que o nosso corpo, ele é um mundo em miniatura. No nosso corpo existem trilhões de seres vivos que dependem de nós para sobreviver. E aí, olhando essa imagem, não sei se vocês conseguem seguir o meu raciocínio, mas eu consigo imaginar aqui avenidas, ruas, prédios, casas. Vocês conseguem ter essa visão também? Ou só eu? Só eu que viajei? Conseguem? Ótimo. Aqui, gente, é um modelo detalhado de uma célula. As cores são artificiais para que a gente possa compreender como é a nossa célula. Só que nós temos trilhões de imagens de células habitando o nosso corpo. Trilhões. Aqui é uma outra imagem do interior da nossa célula. E aí, eu também viajei, né, gente, nessa onda do corpo físico. E eu já imaginei que cada um desses aqui é um ser diferente, habitando o mundo em miniatura que somos nós. Então, valorizar a vida significa dar oportunidade para trilhões de seres vivos sobreviver em nós. Olha a nossa responsabilidade com o nosso corpo físico. Ao contrário, nós estamos assassinando trilhões de células, de seres vivos. Então, olha a responsabilidade que nós temos com o nosso corpo.
como já dizia Monteiro Lobato, né, a humanidade ainda é como uma criança. Nós ainda agimos tal qual a criança. Então, a mãe fala assim para o filho: olha, não corre, você vai cair e vai se machucar. A criança faz o quê? Corre, cai, rala o joelho. A mãe corre, limpa o filhinho, sopra, beija o machucadinho do filho e fala assim para o filho: vai sarar. E ótimo, para a criança é importante ter esse sustento emocional. Mas nós já somos adultos, né? E aí quando a gente foge das leis divinas, quando a gente fere a nossa alma, aí a gente machuca, vai ser nós mesmos que temos que nos curar. Vai ser nós mesmos que vamos curar as nossas próprias feridas. Porque a doutrina espírita é uma ciência que ela vem despertar consciências. E aí eu achei muito interessante, porque a nossa irmã leu um trecho aqui do Minuto de Sabedoria, e é justamente sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos colher exatamente aquilo que nós plantamos. E o que é que nós estamos plantando? O que é que nós estamos fazendo em relação ao nosso corpo físico? A gente precisa pensar. Então, entendendo a depressão, para a psiquiatria, o humor deprimido é uma experiência humana e normal. Ficar triste, gente, é normal e é saudável. Aí, o que acontece? A sociedade, ela está banalizando algumas situações, né? E aí, está todo mundo deprimido. Todo mundo tem depressão. Mas será mesmo que é depressão? A gente precisa parar para pensar também nessa questão. Para a ciência, depressão é diferente de transtorno depressivo. Transtorno depressivo é considerado uma patologia, uma doença, pois é uma condição médica crônica que causa sintomas persistentes de tristeza, desânimo, perda de interesse e afeta a vida diária do indivíduo. Então, assim, afeta a vida diária. Gente, eu estou triste porque eu passei por alguma situação que me deixou triste, não significa que isso seja depressão. Mas o que acontece é que, na maioria das vezes, é isso que ocorre. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, item 5, lá o Espírito François vem nos falando sobre a melancolia. Que estudando lá a gente entende que é a depressão que é tão normal e tão comum tem se falado atualmente. O que o Espírito François vem nos alertar? Olha, você vai ter momentos intensos de tristeza. É normal. Mas você precisa lutar contra esses momentos intensos de tristeza. E aí ele fala que esses momentos que nos machuca, nos incomoda, nada mais é do que o nosso espírito querendo se libertar do corpo físico. Porque o corpo físico é uma prisão para nós. E aí a gente sofre, é óbvio que aqui na Terra a gente tem lá as nossas dificuldades. E aí a gente entristece. Mas aí daí já é motivo para a gente se entregar? Não. Aí François vem dizer, não, vamos lutar contra essa tristeza intensa que te toma, contra essa melancolia que te envolve. Se está triste, se você percebe que ontem você acordou meio para baixo, hoje também, vamos lutar contra isso. O que a gente pode fazer para não adoecer? Né? Porque se a gente se entrega, a gente vai adoecendo essas células, esses seres vivos que habitam em nós. Mas o que na verdade que a sociedade nos impõe, gente, é que todo mundo está com depressão. Todo mundo tem um transtorno mental. Né? E por quê? Por que todo mundo está nessa vibe de tristeza, de sofrimento, de angústia? Porque é isso que a sociedade coloca para nós. Nós estamos num momento em que vivemos um vício mental tão grande. A gente olha, eu observo e eu me incluo, tá, gente? Porque quem está aqui é o primeiro a aprender, tá? Não estou falando tudo isso dizendo que eu sou perfeita, não.
Essa lição foi muito importante para mim. Nós estamos vivendo um momento em que a gente não sai das redes sociais. Ou é o celular o tempo todo na mão, ou é a TV o tempo todo na notícia, em coisas que nos traz informações. A gente está viciando dessa forma. E o que as redes sociais colocam para nós? Um mundo de felicidade que não existe. Aquela perfeição que está lá nos lugares que a gente frequenta, via celular, via notebook, via TV, enfim, não existe. O que existe é a Cláudia, uma vez no ano, quando viaja, tira uma foto, tira 10 fotos, e ele vai compartilhando no decorrer do ano, e aí as pessoas olham para a Cláudia colocando aquelas fotos e acham que a Cláudia viaja o ano inteiro. Que a Cláudia tem uma vida maravilhosa e perfeita. Na verdade, não, foi um único momento. E aí nós fazemos o que com os nossos filhos? Inserimos os nossos filhos nessa mesma situação. Desde bebê eles já estão lá, vendo vídeos, vendo filmes, se conectando com essas informações constantes, desenfreadas. E eles crescem acreditando que todo mundo é feliz, menos eles. E aí as informações vêm dizendo que o índice de depressão e suicídio vem aumentando mais nas crianças e jovens. Por quê? Porque eles acreditam que o mundo é perfeito, só o mundo deles que não. E aí, a pergunta é, o que nós estamos fazendo com os nossos filhos, né, gente? Por que será que o índice cresce entre eles? A ciência vai nos falar que o cérebro dos nossos filhos estão em formação até mais ou menos 20 anos. E aí eu vejo pais atualmente, desde bebezinho, já colocando informações, né? Celular na cara do filho, tablet, informações. E o cérebro dos nossos filhos está em formação. E a gente vai colocando um monte de informação. Será que não é por isso? E aí estão pesquisando justamente isso. Será que não é por isso tão alto esse índice do TDAH? Talvez seja. Só que aí o psiquiatra Augusto Cury, ele vem nos falando da síndrome do pensamento acelerado. Descreve uma mente agitada e cheia de pensamentos, levando a sobrecarga mental e emocional. Ansiedade, dificuldade de concentração, muitas vezes agravada pelo excesso de informações e estímulos da vida moderna. Às vezes nem é o TDAH ainda, mas aí a sociedade já está classificando como TDAH. E aí já vai medicando nossos filhos desde criança. Os nossos filhos crescem sendo medicalizados e sabe-se lá o que vai dar. Sendo que a gente pode evitar, se a gente se conscientizar em relação a isso, né? E aí, voltando para a tristeza, é normal ficarmos tristes porque perdemos o emprego, gente? Sim. E se esse desemprego durar 6 meses, 1 ano, é normal ficarmos tristes por esse período? Nós não vamos pagar nossas contas, né? As dificuldades vão surgindo, é normal. É normal ficarmos tristes porque estamos envelhecendo e não conseguimos mais fazer as coisas que fazíamos antes? Não é normal, não? Não. É normal. Gente, pelo amor de Deus, fala pra mim que é normal, porque há 15 dias atrás eu surtei. Eu surtei porque meu corpo não reage como eu gostaria que reagisse. Aí eu falei, gente, estou envelhecendo. É normal nós ficarmos tristes porque a gente não é tão jovem como éramos antes. E a perda de um ente querido, gente, é normal ficarmos tristes? É normal. Antigamente, o luto durava 1 ano, né? Aí a sociedade vem nos impor hoje que 1 ano você já está com transtorno depressivo. Só, gente, que você teve lá um companheiro de 50 anos, uma companheira, e de repente ela desencarna. Um filho jovem, ou você tem uma separação, ou você tem um evento adverso muito intenso, onde te obriga a estar equilibrado emocionalmente de uma hora para outra. Acha que é normal a gente enterrar o parente aqui e dali 1 semana estar na balada? Isso não é normal. Mas a sociedade coloca que se você estiver 15 dias triste, já é um sinal de alerta para o transtorno depressivo.
Gente, nós vivemos uma existência inteira com aquele companheiro, e aí, de repente, eu tenho vontade de chorar sim. Eu não tenho vontade de viver, eu quero levantar da cama, eu não sei mais como fazer para viver aquela perda daquele ente querido, ou eu não tenho ânimo porque eu estou desempregado, ou sei lá, qualquer outro exemplo de dor que nos atinge de uma hora para outra. É normal. Aí o que acontece? A família preocupada leva a pessoa no médico, o médico despreparado, em meia hora de consulta te diagnostica com transtorno depressivo, te dá um remédio, você vai para casa e está tomando um remédio que nem precisa. Então, por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque a gente precisa despertar que esse mundo em miniatura é responsabilidade nossa, não da sociedade, não do que impõe para nós. Porque a ciência ela vem falando que para qualquer diagnóstico é necessário tempo e observação. Meia hora de consulta dá para ter um diagnóstico? Não. Então a gente precisa estar atento. É normal uma criança deprimir porque não tem o videogame que queria ter? É normal? Não, né, gente? É normal uma criança ficar o tempo todo no quarto preso ao celular? Não. Mas nós estamos tornando isso normal. Os pais têm tornado isso normal, achando que está tudo bem. Desde que ele não esteja na rua, deixa ele ficar lá por horas dentro do quarto. É normal o adolescente se suicidar porque o namorado ou a namorada terminou com ele ou com ela? Não. Mas é o que mais tem ocorrido. Olha o quanto nós estamos normalizando algumas coisas e transformando em doença outras coisas, né, gente? E aí, o livro dos Espíritos, na questão 926, vem dizer que o homem pode gozar de uma felicidade completa na Terra desde que amenize os seus males e seja tão feliz quanto pode ser. Nós estamos numa vibe de infelicidade. Todo mundo está com transtorno, né? Todo mundo está com crise de ansiedade, com depressão, tá com borderline, tá virando, né? Assim, a sociedade, a humanidade está doente, é fato. E aí, os espíritos, eles vêm nos alertar que nós espíritas principalmente, eu já falei isso em outra palestra, aqui inclusive, nós espíritas temos uma vibe de falar assim, a felicidade não é deste mundo. Já ouviram essa frase? E tipo, eu tenho que resgatar os meus débitos das minhas encarnações passadas, então eu sei que meu mundo, minha encarnação é de prova e expiação. Já ouviram isso? Sim. Já, né? Nós, entre espíritas, é o que nós mais falamos. Só que os espíritos vêm dizer que nós podemos ser felizes sim aqui na Terra. Desde que a gente amenize os males que nos surgem. Então, gente, se nós podemos ser felizes aqui na Terra, como que vamos ser felizes? É nos entregando para a dor? É nos entregando para a depressão? É deitando, chorando e não reagindo? Não. Para sermos felizes, nós precisamos lutar. Mas o que a maioria das vezes as pessoas fazem é tomar um remedinho para dormir, é tomar um álcool para esquecer da vida, é se drogar de alguma forma, porque precisa sufocar esse ser que habita em nós e que está lutando, que está tudo bem, está lutando contra as dificuldades da vida. E está tudo bem, a gente vai ter dificuldades, mas não vai ser se entregando para a morte que a gente vai vencer essas dificuldades. E aí, a doutrina espírita ela também vem nos falando do suicídio direto e indireto, intencional ou não. E às vezes a gente comete suicídios indiretos, não intencionais. Quando a gente exagera de forma exacerbada em todas as situações. Então eu estou com uma dor, eu exagero nessa dor. Eu estou com um problema emocional, eu exagero nesse problema. Eu exagero demais comendo. Eu exagero demais falando da vida alheia. Eu exagero demais usando coisas que não devem. Eu estou me suicidando. Então todos nós, né,
se pararmos para pensar, somos um suicida indireto. Estamos matando esses seres vivos, acabando com esse mundo em miniatura que existe em nós. Porque quem de nós não pensa, não perde noite de sono preocupado com o problema? Acho que a maioria de nós, né? Quem de nós, eu sou assim. Quando eu estou com um problema, eu como sem parar. Outros não comem. Outros não dormem. Eu sou o contrário, eu como e durmo demais. É um excesso. É um suicídio indireto também. E aí, como a mensagem do começo nos falou, toda ação gera uma reação. Tudo que nós fazemos na nossa vida, no nosso mundo interior, vai ter uma reação, gente. E aí, como ela falou, e parece que ela foi direcionada pela espiritualidade, se nós estamos plantando sementinhas de dor e sofrimento hoje, nós não vamos colher amanhã um corpo saudável. Nós não vamos colher. Não se planta sementes de laranja e se colhe uva. Né? A gente vai colher exatamente aquilo que a gente plantou. Só que numa proporção muito maior. Quando você planta lá uma sementinha na terra, cresce uma árvore frondosa e dá centenas de milhares de frutos. Não é assim? A mesma coisa com as nossas atitudes. Eu plantando hoje dor e sofrimento, alimentando exacerbadamente as minhas dores, eu estou colhendo lá no futuro muito mais dores. Então, quando a dor surgir, porque ela vai surgir, porque nós estamos num mundo de expiação e provas, o que devemos fazer para amenizar essas dores? É isso que os Espíritos vêm nos falar. É sentando e chorando? Tudo bem sentar e chorar. Tá, ótimo. Mas faça como o Chico Xavier nos ensinou. O bom espírita, ele vai no banheiro, ele chora, lava o rosto e vai servir. Continua a tua vida. Lute contra essa dor que te toma. Não se entregue. É isso que vem falando. Porque a doutrina espírita nos ensina que nós não somos vítimas. Né, gente? Nós não somos vítimas. Então, se a dor está te tomando, se você está num momento de tristeza, de angústia, de dor, de sofrimento, não tem vontade de viver, o que você pode fazer para amenizar esse sofrimento? Vamos lembrar que a ciência vem nos dizer que nem tudo é depressão. Existem alguns desequilíbrios no nosso corpo que dão os mesmos sintomas de depressão. E aí eu lembrei de alguns e venho trazendo aqui algumas informações. A fibromialgia. Aqui alguém tem fibromialgia? É uma coisa que é comum hoje em dia também. É muita dor no corpo. Quem não tem, eu explico. A gente sente muita dor no corpo. Tem dia que só de levantar da cama, os ossos doem numa proporção que você tem vontade só de sentar e chorar. Não te dá vontade de viver com tanta dor. Você não consegue dormir, porque só de virar o teu corpo dói. E se você não dorme, você não produz hormônios necessários para o equilíbrio da sua saúde mental. Então, às vezes, não é depressão. É um problema emocional, porque a fibromialgia é uma doença psicossomática, você precisa cuidar das suas emoções, mas não é aquele remédio que vai tratar lá o seu cérebro. É outro tipo de tratamento. Problemas hormonais, gente. Às vezes a gente está com deficiência hormonal e nos prostra, nos deixa em cima da cama, sem vontade de viver. A tireoide, por exemplo, é um hormônio que, se não está lá regulado, nos deixa abatidos, nos deixa tristes, deprimidos. Falta de vitamina no corpo também é um que dá sintomas de depressão. Você não dorme direito, você não tem ânimo para viver, você fica o tempo todo triste. Intestino preso. Não acreditam nisso, gente? A maioria da população tem intestino preso. Aí você pergunta, eu sou naturopata, por isso que eu estou falando isso. Aí você pergunta assim, teu intestino funciona? Funciona. É, como? Você questiona, pergunta, eu vou umas 2 vezes na semana no banheiro. Oi? Não funciona, gente. O intestino tem que funcionar todos os dias.
E bastante, porque a gente come bastante, né? Então, o intestino preso, o intestino, gente, ele é o segundo cérebro. Ele é que mais produz serotonina e dopamina, que são os hormônios considerados hormônios da felicidade, que é o que estabiliza o nosso humor, que nos dá vontade de viver. E aí, se o intestino não funciona, não vai produzir. E aí? Vai ficar triste? Vai ficar deprimido? Vai. Mas é um transtorno depressivo? Não. Falta de exercício físico. O exercício físico também produz serotonina e dopamina. E aí, se a gente não faz nada disso? E aí a gente fala assim, poxa, Cláudia, mas e aí? O SUS, gente, nos oferece esses exames. Tem que ter paciência. Às vezes eu não tenho dinheiro lá para pagar um convênio, mas vai no SUS. Espera lá por um ano, uma hora chega a data para você fazer os seus exames e ver se está tudo em ordem com você. Cláudia, eu não tenho dinheiro para fazer academia. Caminha. Gente, eu falei que eu sou a primeira a aprender, né? Então, quando eu comecei a estudar para essa palestra, sabe o que eu comecei a fazer? Subir e descer as escadas, em vez de pegar a escada rolante, elevador, subindo e descendo a escada, porque eu não tenho tempo. Eu trabalho, faço faculdade, de sábado eu faço atendimento, de domingo faço trabalho voluntário. Não tenho tempo para academia nem dinheiro. Então, o jeito é caminhar. Mas vamos cuidar do nosso corpo? A gente precisa cuidar desse mundo em miniatura. E aí, gente, se eu fiz tudo isso e ainda continuo depressivo, com aqueles sintomas de tristeza, de angústia, procure terapia. Terapia, gente, psicólogo, psiquiatra, não é para louco, como muitos falam. Não é, é para você não ficar louco, é diferente. A gente precisa falar das nossas dores. A gente precisa colocar para fora esse vulcão que existe dentro de nós. E aí, a gente faz o quê? Em vez de fazer tudo isso que eu falei, a gente insiste em se drogar. Aí chega no abismo, e aí a gente vai no psiquiatra, meia hora psiquiatra, você sai da sala do psiquiatra com a fórmula da felicidade. Só que não, né, gente? Aí você recebe um remedinho para dormir, outro remedinho para produzir hormônios da felicidade, para não ter gastrite. E aí você sai com a fórmula da felicidade, mas às vezes o médico nem te pediu os exames complementares para saber se o seu problema realmente é depressão. Só que aí, gente, há estudos que falam, você não tem depressão, você toma um remédio para depressão, você acaba adoecendo seu cérebro. Porque está tomando um remédio que não pode, né? E aí, o que a doutrina espírita vem nos dizer? Que a fórmula da felicidade é só nossa. Compete a nós mesmos cuidarmos de nós. E aí, depois de ter feito tudo isso, feito os exames, exercício físico, feito, né, passado por terapia, com psicólogo, não resolveu, aí sim, a gente precisa parar e pensar, opa, eu acho que eu realmente estou doente. Eu realmente estou com transtorno depressivo. E aí a ciência vem falar que o transtorno depressivo são 3 causas. Genética, onde a ciência nos fala que 40% dos nossos genes estão propensos a adoecer, né, para depressão. Bioquímica cerebral, que são os neurotransmissores que eu falei, a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, que é o que causa a estabilidade do nosso humor. E eventos vitais. Eventos estressantes podem desencadear episódios depressivos. Então vamos pensar nisso. Eu tenho 40% dos meus genes propensos a adoecer. Ele também tem. Qual é o seu nome? Cardoso. O senhor Cardoso também tem 40% dos genes dele propensos a adoecer. Aí a gente passa por eventos vitais. Por exemplo, eu sou assaltada. Ele também é assaltado em outro momento, em outra ocasião. Eu desenvolvo transtorno depressivo. Ele não. Por quê? A gente precisa pensar. Porque a ciência, ela tende a nos enclausurar na matéria. E aí, a doutrina espírita fala que a gente somos mais do que isso. Por que ele não deprimiu e eu deprimi? Porque nós somos seres individuais. E tudo bem se eu fizer um exame e está falando que eu tenho lá alguma propensão a deprimir. Mas eu preciso deprimir? Não. Eu posso lutar contra isso? Posso. De que forma? Cuidando desse mundo em miniatura. E aí, depois de todos os esforços,
pesquisas conosco mesmo, todos os cuidados, terapia, que é importante, volto a frisar isso. Se nós estamos nessa vibe de doenças mentais, né, com a nossa saúde mental abalada, vamos buscar ajuda. Vamos buscar ajuda. Depois de todos esses esforços, se eu continuo doente, aí eu tenho sim que procurar um psiquiatra. Mas, gente, nós vamos esperar estar à beira de um suicídio para buscar um psiquiatra? Não. Vamos olhar mais para aquele que convive conosco? Se ele não está reagindo, se ele está sem vontade de viver, se isso perdura por muito tempo, vamos levar o nosso irmão ao médico? Vamos pesquisar se não está com alguma deficiência orgânica? Vamos levar ao psicólogo, e aí o psicólogo vai analisar se você realmente precisa de um psiquiatra, e está tudo bem se você precisa de remédios. O importante é não enlouquecer. A gente precisa cuidar do nosso corpo. E a gente precisa olhar para o outro. Porque, às vezes, a pessoa que já desenvolveu o transtorno depressivo, ela não consegue reagir sozinha. Ela precisa do nosso apoio. Ela precisa da nossa ajuda, não do nosso julgamento, da nossa ajuda. Então, busque a sua rede de apoio. Os familiares, amigos, terapia, tratamento espiritual. Nós não estamos aqui na casa espírita, gente? Se a gente não está bem, por que não buscar ajuda na nossa rede de apoio? Vamos lutar contra essa dor que nos toma. Vamos reagir, né? E aí, sinais de alerta, que eu acho que é importante a gente saber. A pessoa se sente desmotivada, sem esperança, sem forças para viver, a estima muito baixa, visão negativa do futuro, das pessoas, da vida, com ideias suicidas, frases constantes. Vou desaparecer, eu queria poder dormir e nunca mais acordar. Não interage socialmente com mais ninguém, não sai do quarto. Se você tem um companheiro, algum parente, um amigo, alguém do serviço, que está assim por um tempo muito longo, é um sinal de alerta. Vamos cuidar daquele que está do nosso lado? Vamos chamá-lo, conversar com ele, procurar saber se precisa de ajuda, se essa pessoa precisa de ajuda. Que, como eu falei, às vezes, quando a gente já está com o transtorno instalado, a gente não consegue sair da depressão sozinho. A gente precisa da ajuda do outro. E aí o Livro dos Espíritos vem nos falando que a gente tem uma lei divina, que é a lei de conservação, e que precisamos colocar em prática. Então, gente, quando eu não cuido desse corpo, eu fujo dessa lei divina. E aí a gente precisa cuidar do nosso corpo. E aí ele fala que todos os seres vivos possuem na sua consciência essa lei. Até aqui não é ser humano, até os animais, eles têm um instinto de conservação. E a gente precisa voltar a resgatar esse instinto em nós. Porque a gente está largado, a gente não cuida mais da gente, né? E aí, na questão 704 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de conseguir? E aí, os Espíritos respondem que sim. Que Deus nos deu todos os meios de vivermos aqui na Terra. Ocorre que Ele nos dá o necessário. E a gente busca o tempo todo o supérfluo. Quando a gente busca o supérfluo, a gente foge da lei divina de conservação, que é conservar o nosso corpo. A gente vive o tempo todo querendo mais, não é? E aí, vem o alerta: todos nós somos suicidas, todos nós. Quando a gente busca o supérfluo, quando a gente passa horas e horas na internet, quando a gente come demais, quando a gente dorme demais, quando a gente não trabalha ou quando trabalha demais, tudo isso faz com que o nosso corpo adoeça. Então, a gente precisa mudar essas estatísticas. Talvez hoje eu não penso em suicídio, mas se eu continuar agindo dessa forma com a minha mente, com o meu corpo, amanhã eu posso vir a pensar. Então, a gente precisa estar alerta. Por quê, gente? Porque, como está lá no livro Nosso Lar, todos leram o Nosso Lar? Sim, assistiram o filme, né? Sabe lá da história do André Luiz. Ele desencarnou achando que foi por causa da cirurgia que ele fez, mas na verdade ele desencarnou por causa dos excessos que ele cometeu na vida inteira. Ele era um suicida. Então, a doutrina espírita ela vem justamente despertar nós para isso.
E aí eu trago outra informação que estão pesquisando em relação às nossas crianças. Por que elas deprimem? Falta de perspectiva na vida. Baixa tolerância à frustração. Prevalência da superficialidade na sociedade. Relações baseadas na descartabilidade. Gente, hoje o que eu mais vejo são crianças disputando assim de forma anormal. Eu chego nas casas, antigamente eu chegava nas casas e era comum nós valorizarmos os mais velhos. Então minha mãe fazia a gente parar o que estava fazendo e cumprimentar. Meu tio, meu avô, pedir bênção, era assim. Na sala de aula, entrava um adulto, as crianças levantavam, bom dia, boa tarde, seja bem-vindo. Hoje você chega nas casas, a criança não tira o olho da TV, do videogame, que sabe lá do quê, nem na tua cara olha, nem um bom dia fala. E a culpa é deles? Nossa. Então, se o índice de depressão e suicídio está aumentando entre os nossos jovens, a culpa é de quem? Dos pais. Daqueles que cuidam deles. Então, estejamos atentos, porque essa era digital está nos trazendo muita superficialidade. E aí o convite dessa manhã é para que a gente desperte nossa consciência de que nós precisamos cuidar mais de nós e precisamos cuidar mais do outro. Vamos cuidar mais da gente? Vamos mudar esses índices que estão no mundo? Vamos, gente. Vamos voltar para os nossos lares conscientes de que nós dependemos uns dos outros, de que nós precisamos uns dos outros, e que se nós temos alguém na nossa família que precisa de ajuda, não é da nossa crítica, não é do nosso julgamento, é da nossa ajuda. E se for você que precisa de ajuda, olhe para o lado e fale: eu preciso de ajuda. Nós somos extremamente egoístas e às vezes a gente não enxerga a dor do outro. Às vezes a gente convive lado a lado com a pessoa e a gente não consegue enxergar que ela não está bem. Então nós, doentes, precisamos dizer: eu preciso de ajuda. Me ajuda, me socorre. Eu trouxe aqui algumas informações de lugares que a gente pode buscar ajuda. Existem lugares, gente, que faz terapia gratuita. Eu faço terapia gratuita numa faculdade. Tem a ABRAP, Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, que também faz terapia gratuita. Então, busquemos ajuda. Vamos cuidar desse mundo miniatura que somos nós. Obrigada a todos pela paciência em me ouvir. E me desculpe se eu não atingi o objetivo, mas a intenção era despertar consciência nessa manhã, que todos nós podemos cuidar de nós. Nós somos instrumentos de Deus aqui na Terra, eu sempre falo isso. Então nós somos a mão de Deus ajudando o próximo. Vamos olhar mais para nós, tá bom? Obrigada a todos.